Caros fiéis, as leituras deste domingo de hoje, festa de Cristo Rei. O Evangelho é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 18. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu porventura judeu? Tua gente e os pontífices se entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. E para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 23º domingo, depois de Pentecostes, mas hoje se comemora a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. É festa de primeira classe. Hoje se faz também o mês do Rosário. Então, após o final da missa, eu sairei, o padre sairá com os acólitos, e logo depois nós traremos o Santíssimo Sacramento aqui para ser exposto, justamente para que o padre Jair possa fazer o mês do Rosário. Mas depois, além disso, se rezará a ladainha do Sagrado Coração e o ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, prescritos pelo Papa Pio XI. Amanhã, dia 28, é a festa dos apóstolos São Simão e São Judas, festa de segunda classe. Na terça-feira é dia ferial. Igualmente, quarta-feira e quinta-feira, último dia de outubro, são dias feriais. Mas na sexta-feira, 1º de novembro, é a festa de Todos os Santos, festa de primeira classe e festa de obrigação. Ao contrário do que muita gente pensa, o dia de finados não é um dia santo. É claro que é bom a pessoa ir para a missa, tudo isso, mas não é um dia, uma festa de obrigação. A festa de obrigação é o 1º de novembro, festa de Todos os Santos. E aqui a missa será às 10 horas, já que é também a festa de aniversário da nossa comunidade. Ela completa 44 anos no dia 1º de novembro e, portanto, a missa será às 10 horas da manhã. No sábado é a comemoração de todos os fiéis defuntos, dia de finados conhecido. O próximo domingo será o 24º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu reinarei apesar dos meus inimigos, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora disse: por fim, meu imaculado coração triunfará. Nós temos essas promessas que nos asseguram justamente de ter esperança nesses tempos extremamente difíceis. E justamente na consideração desses tempos extremamente difíceis, que já eram difíceis já nos anos 30, porque justamente já se enxergava a expansão impressionante do comunismo no mundo, o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei, em 1931. E justamente na encíclica Quas Primas, ele explica justamente bem esse título de Nosso Senhor. Por que Jesus Cristo é Rei? É preciso entender bem isso, porque é fácil para nós entender. Deus é Criador do céu e da terra, onipotente, então Ele é um Rei. Bom, sim. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo também é Rei. Ele é Rei não só no céu, mas deve ser aqui na terra.
importantíssimo entender isso porque nós vivemos justamente a marca da decadência atual, se chama liberalismo, e que tende justamente a separar, fazer o plano de Satanás, separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou, e entre essas coisas justamente está separar a ordem temporal, as coisas daqui, das coisas sagradas. As coisas sagradas de religião, digamos assim, a ordem sobrenatural, ela é deixada com uma falsa generosidade, é deixada ao arbítrio de cada um. E ao arbítrio individual de cada um. E as coisas da terra, ou seja, a administração dos países, das cidades, tudo isso é deixado à liberdade do homem. Ponto final. Essa é a chaga que faz a cristandade sangrar. E ela termina justamente, como tudo que é contraditório, como tudo que é ilógico, termina na contradição, no contrário. Assim, muitas vezes, uma pessoa que quer fazer penitência demais pela própria conta, acaba caindo no extremo oposto, caindo no relaxamento. Assim também, querendo exaltar a liberdade humana como se fosse algo divino, se acaba na tirania. Então, nos anos 30, depois de muito tempo de uma cultura liberal, já desde a Revolução Francesa, se experimentava justamente já esse lado, quer dizer, o lado da tirania, que se manifestava e se manifesta ainda pela expansão do comunismo internacional. Então, já havia países dominados por isso, os frutos amargos se sentiam, milhões e milhões de mortes. E o Papa Pio XI justamente instituiu esta festa, a festa de Cristo Rei, para lembrar justamente que nosso Senhor é o Rei do céu e da terra. É a vontade formal da Santíssima Trindade. Dá a Cristo homem, atenção, não é só enquanto Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus, ele é Rei, ele está lá no céu e pronto, final. Aqui na terra, não. Não. Nosso Senhor é Deus e homem. E, portanto, a Cristo homem foi dado pela Santíssima Trindade um verdadeiro e absoluto poder real. Essa vontade divina se manifesta justamente, se prova justamente essa vontade divina. Primeiro pelo fato de nosso Senhor ser Deus e homem numa mesma pessoa. É um dogma católico, quem não acredita não é católico, de que nosso Senhor tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas só tem uma pessoa. Não existe pessoa humana em Jesus Cristo. Só há uma pessoa divina, que é justamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquela que desceu dos céus e se encarnou e que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se encarnou tomando corpo humano. E, portanto, as ações humanas de Jesus Cristo são da responsabilidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem parar para meditar um pouco nisso, pode tirar conclusões impressionantes. Então, nosso Senhor, assim, sendo Deus, ele tem um poder absoluto. Ele não é somente alguém que foi elevado pelo seu valor, pela sua ciência, pelas suas qualidades, seus feitos, foi elevado à condição de ser o chefe de um determinado povo e depois se tornou rei, recebeu o título de rei. Não. Ele é rei. Ele é essencialmente rei. Todos os outros reis, e podemos aplicar todos os outros chefes de nações, recebem esse poder dele. Se eles não recebem de Jesus Cristo, o poder não é legítimo. Essa era a ideia que prevalecia na cristandade medieval, quando havia diversos poderes
sobretudo na Europa católica, e esses poderes eram eleitos de maneiras diversas. Havia impérios, havia reis, havia repúblicas também. Havia repúblicas que eram, inclusive, cujos dirigentes eram eleitos por voto. Havia isso na Idade Média. Era mais raro, mas existia também. Porém, todos eles, recebiam a sua legitimidade do Papa, que era justamente o representante, o vigário de Jesus Cristo na Terra. Então, havia casos, e é impressionante, isso é uma prova da superioridade, é um fato único talvez na história da humanidade, onde o poder espiritual, ele se eleva, ele se exerce acima do poder material, porque esses poderes mundanos, eles eram muito mais poderosos militarmente do que a Santa Sé. A Santa Sé é verdade, tinha um Estado maior naquele tempo, tinha um exército, tinha alguma coisa, sim, é verdade. Porém, era uma coisa fraca diante, por exemplo, do Império Alemão na época, que era muito forte, ou do Reino da França, também muito forte naquela época. No entanto, houve casos em que, sobretudo no caso da Alemanha, que fazia confusão de vez em quando, os imperadores eram infiéis, começavam a fazer o que não deviam, e então o Papa declarava que os súditos não estavam obrigados a obedecer àquele imperador. E então o imperador começava a sentir o chão desaparecer debaixo dos pés deles. Eles começavam a perder a firmeza, porque os súditos sabiam, a fé católica era espalhada em toda parte, eles sabiam que nosso Senhor Jesus Cristo era rei do céu e da terra, o seu vigário era o Papa, e portanto se o Papa estava excomungando aquele imperador, bem, ele não tinha obrigação de obedecer àquele imperador, e então, muitas vezes, aconteceu várias vezes, eles acabavam sendo depostos, perdiam o poder, ou então tinham que ir pedir perdão ao Papa, as coisas se passavam assim. A fé católica fazia com que o poder espiritual prevalecesse sobre o poder das armas, porque eles tinham armas, exércitos muito mais numerosos. Não era o Papa que mandava o exército dele mais forte e mandava ali e forçava. Não era a lei da força, era a lei do direito e do direito divino. Além disso, nosso Senhor é rei, não só pelo direito de natureza, mas pelo direito de conquista, porque Ele é o nosso Redentor. Justamente antes da vinda de nosso Senhor, o gênero humano, ele estava escravizado sob o poder dos demônios. Os demônios que, espalhados pelos ares, que habitam na terra, e que, justamente quando o homem cai no pecado, se torna escravo dele. E assim, havia no mundo pagão uma variedade enorme de reinos, às vezes muito poderosos, e nosso Senhor colocou um reino que era o reino dele, o reino de Israel, até a vinda de nosso Senhor, de onde devia nascer nosso Senhor Jesus Cristo. Era um reino separado. Ele inclusive dizia com penas muito severas que eles não podiam se misturar com os outros, porque no momento que vocês se misturarem, vão aprender também os maus costumes deles. E esses costumes eram principalmente a idolatria. Adoravam uma quantidade enorme de deuses falsos, que eram demônios, e, como consequência, acabavam na decadência moral. Porque quando há uma decadência religiosa, vem uma decadência moral como consequência, mais cedo ou mais tarde. E quando o nosso Senhor veio ao mundo, ele então quebrou esse poder de Satanás. Por quê? Porque ele pagou o preço. Como Deus, justamente, homem, Deus, como Deus, ele pagou o preço. E como homem, ele podia pagar por nós. E assim, o gênero humano foi redimido, mas atenção, não ficou por sua própria conta. O ser humano não pode ficar por sua própria conta, absolutamente. Ele não é absoluto.
ele não é Deus. Ou ele está com Deus, ou ele nega essa soberania verdadeira e cai na soberania do demônio. Então o que aconteceu foi que, pelo seu direito de conquista, Nosso Senhor conquistou a humanidade. E Nosso Senhor não arrebata o reino temporal. Aquele que dá o reino celestial não arrebata o reino temporal. Os reinos temporais foram sendo construídos assim. A Europa Católica, em parte o Oriente também, e depois, em parte também, na América, se fez muita coisa também, já num período menos feliz, mas se fez muita coisa. Então, a cristandade se formou assim. A cristandade, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, esse reino de nosso Senhor Jesus Cristo já existia, mas ele só foi proclamado, a festa só foi proclamada justamente já no século XX. Por que isto? Justamente porque essas proclamações, essas definições dogmáticas ou coisas parecidas, elas são feitas quando os princípios da doutrina são atacados. Normalmente é esta a regra. Quando a coisa é feita naturalmente, normalmente, não é necessário se declarar, se insistir naquilo. Como é uma coisa tranquila, pacífica, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, durante a Idade Média, isso era crido pela cristandade, então não havia necessidade de se insistir muito nisso. Se sabia, ponto final. Mas, a partir do século XVI, com a chegada do protestantismo, o início da época moderna, nós passamos a conhecer, a enfrentar esse fenômeno triste que é a apostasia. Quer dizer, as nações vão deixando o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas se consideram a si mesmas como adultas e querem se reger por si mesmas. O poder não vem mais do alto, mas vem de baixo, vem dos homens. A liberdade humana é considerada absoluta, pronto. Bom, é claro que isso não pode fazer sociedade nenhuma. Se todo mundo pode fazer o que quiser, a quantidade de bandidos vai ser incalculável, mais ainda do que a atual. Mas, então o que é que se faz? É ilógico, mas a liberdade de um vai ser limitada pela liberdade do outro. Então vai se fazer leis, tem que se fazer leis. Nenhuma sociedade pode subsistir sem leis. Eles batem a cabeça na realidade, eles inventam essa mentira da liberdade absoluta humana, mas depois eles batem a cabeça na parede, porque evidentemente é preciso limitar, fazer lei, e o que é que faz a lei? Limita a liberdade de cada um. Só que essa limitação, aí que está, ela é feita num princípio, ela é feita por baixo. Ela é feita segundo um princípio, segundo uma média humana. Qual é essa média? Justamente esses regimes que nós vivemos hoje. Chega o dia da eleição, todo mundo vai lá, põe o voto, aliás, aperta o botão, que é uma coisa até um tanto duvidosa, mas digamos que seja correta. E sai o resultado. Quem ganhar vai ser o chefe. E esse chefe e os que foram eleitos com ele vão fazer as leis. Não há mais nada fixo. Não existe mandamento de Deus. Existe o que se acerta. O que se acertar, eles decidem, ponto final. É verdade que pode haver uma resistência maior ou menor da população. Aí eles vão trabalhar com isso. É por isso que político é tão esperto. Porque eles trabalham justamente com essa reação dos governados. Quer dizer, eles querem fazer aquilo, mas tem uma reação, então vamos fazer aos poucos, etc, etc. E depois de mais de séculos que a cristandade foi sendo, por assim dizer, ruída, destruída aos poucos, e agora, ultimamente, depois de um século e pouco, de cultura liberal, de regimes democráticos, etc., etc., nós chegamos a essa situação em que vivemos um regime em que, digamos, um regime prostituído e prostituidor.
não é preciso dar conta aí das leis que estão sendo feitas por aí, elas vão na infância, nos mais desprovidos, eles corrompem esses e preparam um mundo de corrompidos. É impressionante. Aqui esse ponto chegou. E os que se vê claramente que a maioria está contra isso, ninguém quer ver sua criança, seu filho prostituído, né? Mas eles não têm como reagir. Onde está a liberdade? Sumiu. Foram todos enganados. Porque esta é as duas características do demônio. Ele engana e ele mata. Ele é mentiroso desde o princípio e ele é homicida. E homicida aí não é só homicida dos corpos. No tempo de Pio XI, por assim dizer, aparecia mais esse homicida dos corpos, porque o comunismo era uma máquina de assassinar, sem dúvida. Mas hoje, a coisa se sutilizou mais. Se matam as almas. Se matam também os corpos, mas se matam mais as almas. Se insistem mais nisso. Eles se deram conta que matar não resolvia muito. É preciso corromper. E há um famoso pensador comunista italiano chamado Gramsci. Ele, na Itália, via a força do catolicismo. Então ele teve essa ideia genial, gênio do mal, né? Todo mundo, os comunistas em geral diziam, o maior inimigo do comunismo é o capitalismo. Precisamos acabar com o capitalismo. E esse italiano, ele via a força da igreja e diz, não é nada disso não. O maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o catolicismo. E, portanto, temos que destruir o catolicismo para que o comunismo possa avançar mais. E a ideia dele estava certa. O demônio inspirou e nós vemos hoje o resultado. Então, para sair dessa situação, nós temos as promessas. Só Deus pode vir em nosso auxílio. Mas, como sempre acontece, nosso Senhor quer a nossa colaboração. E a nossa colaboração consiste justamente não em entrar nessa política, que já está tão corrompida que praticamente a situação está perdida, humanamente perdida, mas em refazer a partir das bases. Temos que começar por nós mesmos e depois por nossas famílias. Ninguém tente modificar a política, por exemplo, se primeiro não partir para a sua mudança pessoal profunda, para a sua santificação pessoal. Mas é claro, não se pode reduzir a isso também. Mesmo porque a própria santificação implicará uma atuação em torno de nossos ambientes. Então, cada um pense na sua santificação de acordo com o seu estado de vida. Quem é pai de família tem que se santificar como pai de família. Ele não vai se santificar se isolando sozinho, rezando só para se santificar e esquecendo seus filhos, esposa, etc. Não é santificação. Porque a santificação implica necessariamente cumprir os seus deveres de Estado. Assim também nas profissões, nas suas atuações. E é utilíssimo ter em mente justamente combater o respeito humano, porque justamente o respeito humano é a maneira como Satanás nos cerca. Como a sociedade está nas mãos dele, de novo, está se tornando nas mãos dele devido à apostasia, então eles nos cercam com o respeito humano. Todos vocês devem ter experiências disto. Cada um de nós aqui é fácil. Todo mundo pode vir bem vestido, pôr o véu na cabeça, etc, etc. É fácil aqui. Mas saiam dos limites aqui da terra do mosteiro e vão para o mundo que vocês vão ver. Sobretudo quem é mais jovem. Está vestido como velha. Fulano de tal não é mais homem e coisa parecida. Todo mundo sabe, essas coisas são feitas justamente para enfraquecer. Ele se enfraquece, ele começa a viver como os outros e pronto, a santificação dele vai por água abaixo. E o demônio ganha assim. Então, da nossa parte, essa festa de Cristo Rei já seria uma grande coisa que nós tomássemos com simplicidade,
não também para se amostrar, é claro, mas com simplicidade e firmeza, combater o respeito humano. Peçamos então a Nosso Senhor, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, já que o triunfo de Nosso Senhor será o triunfo do Imaculado Coração, peçamos que Ele nos conceda essa graça de combater o respeito humano e de proclamar bem alto o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.